uma, uma palavra sobre o tempo em que Deus ele resolveu escolher para enviar Jesus à Terra. Não foi um tempo é interessante, né, que hoje nós vivemos um mundo que está em alto desenvolvimento, né? A ciência se desenvolve bastante, a medicina se desenvolve bastante, e essas outras áreas todas estão muito desenvolvidas, né? A tecnologia, tudo isso, mas a Bíblia diz que a plenitude dos tempos foi há 2000 anos atrás. O tempo que Deus ele viu, e quando Deus ele olhou toda a eternidade, viu todo o tempo da história humana, aprove a ele enviar o seu filho há 2000 anos atrás, quando o mundo ele estava vivendo um momento que, quando eu digo mundo, normalmente a gente conhece naquele tempo, pelo menos, né, apenas aquela região por lá, né, nossa região, o outro lado, né, do mundo já ainda não era desenvolvido, mas Deus ele resolveu enviar Jesus naquele tempo. O apóstolo Paulo ele usa aqui uma expressão sobre o Filho. Deus ele nos escolheu e nos separou como filhos, né? Mas antes de Jesus, Paulo disse que nós estávamos como o de menor idade, aquele que ainda não tinha possuído uma maturidade espiritual. Jesus ele veio para aqui, e o apóstolo Paulo diz: nós éramos herdeiros, mas nós não tínhamos o direito, nós éramos criaturas, mas não tínhamos o direito de herdar aquilo que Deus ele preparou. Mas Jesus ele veio e para nos dar esta maioridade, de herdar aquilo que Deus nos preparou, né? De modo que a vida espiritual com Cristo ela é sempre uma evolução. Nós estamos sempre evoluindo, nós estamos sempre caminhando. O apóstolo Paulo disse uma expressão muito interessante, que ele diz: para que chegue à estatura perfeita, à estatura de varão perfeito, como foi Cristo, né? Então a caminhada do crente é sempre essa, é sempre buscar esta estatura de varão perfeito, né? É claro que nós nunca vamos conseguir a perfeição aqui na Terra. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas falhas, né? Cada um de nós temos um ponto fraco, mas o objetivo do crente aqui na Terra é sempre caminhar, sempre evoluir, sempre seguir em diante, sempre ir à frente, né? O crente não pode parar, não pode estagnar. Tanto que Paulo, né, a gente lê muito as cartas e vê Paulo falando que a caminhada cristã, ou a vida com Cristo, é como se fosse uma carreira, né, que estivéssemos correndo e sempre andando, sempre progredindo, né, nunca parando, nunca retrocedendo. E ele fala do alvo, né? Diz que os corredores, os atletas, eles correm para alcançar um prêmio corruptível, mas nós estamos correndo para alcançar um prêmio que é incorruptível, algo que nunca vai acabar. Aquilo que Deus ele preparou para nós, aquilo que Deus preparou para mim, para você, não é algo que o tempo vai acabar, não é algo que o tempo vai deteriorar, não vai enferrujar, não, é eterno. Deus ele preparou coisas para nós que são eternas e vão durar para sempre. Nós vamos durar, né, para sempre. Nós não vamos com a morte findar a nossa carreira. A morte nós estamos apenas passando para outro plano. E quando a gente passar para este outro plano, irmãos, quando nós ultrapassarmos a barreira da nossa matéria, quando nós nos encontrarmos com Cristo, quando Cristo ele nos chamar, ou quando Cristo voltar, nós estaremos agora
completando a carreira. Nós vamos finalizar. É o que Paulo disse, né? Quando ele escreve ali a Timóteo, né? Ele disse que já estava finalizando a carreira. Ele já tinha guardado a fé. E agora aquilo que estava preparado para ele, que era a coroa da justiça, já estava quase prestes a ser entregue a Paulo. E todos nós temos essa esperança. Se Jesus não voltar este ano, nós estamos esperando ele ano que vem. Se ele não voltar ano que vem, nós vamos continuar esperando. E se em vida, eu invito os irmãos, não, Jesus não voltar, nós vamos nos encontrar com ele de toda maneira. Mas um dia nós iremos nos encontrar com ele. Um dia nós vamos findar toda a nossa carreira. Todo esse esforço que a gente faz. Toda essa luta que a gente vive. Toda esta caminhada que eu e você caminhamos durante este ano, durante os anos que passaram, e vamos continuar caminhando até Jesus voltar, tudo isso terá um fim. Tudo isso terá um resultado, uma recompensa. E Paulo, ele diz aqui nessa nossa tradução, digo que todo tempo em que o herdeiro, o herdeiro é menino e nada difere do servo. Quando o herdeiro ainda é moço, não tem como discernir, ele não tem poder sobre a sua herança. Nós não temos ainda este poder sobre aquilo que nos está preparado. Mas nós sabemos que está preparado para nós algo. Ainda não podemos possuir, porque Jesus ainda não voltou. Mas há algo preparado para nós. E Paulo estava dizendo isso. Nem nada difere do servo, ainda que seja o Senhor de tudo. Então, nós já temos isso, irmãos. Aleluia. Deus ele já abriu as portas do céu para nós. Deus ele já abriu as janelas do céu para nós. Já nos entregou e já é nosso, já é meu, já é seu. Nós estamos apenas esperando. Estamos apenas esperando o tempo chegar. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Esses primeiros rudimentos do mundo, a outra tradução, ela dá mais a entender aquilo que nós estamos submetidos à carne, as nossas fraquezas, as falhas, o pecado. Aleluia. Todos esses defeitos que vamos acompanhar nesta carreira, nós nunca vamos conseguir nos livrar dele em terra, né? Enquanto eu viver, eu continuarei falhando. Enquanto eu viver, eu continuarei aprendendo. Enquanto eu viver, eu ainda posso e corro o risco de tropeçar, de cair. E a caminhada com Cristo é assim. É esta a caminhada com Cristo. Mas aleluia. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que quando isso que é mortal, quando isso que é falho, que é corruptível, se revestir da imortalidade, quando Cristo nos chamar, quando chegar o dia, e a isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é corruptível se revestir, está falando de nós, do nosso corpo, alma, espírito, todo o nosso ser, se revestir desta incorruptibilidade. O apóstolo Paulo ele diz, cumpriciar aquilo que foi dito. Jesus ele dirá, tragada foi a morte na vitória. Está preparado para nós, irmãos, a vitória. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? A dor, a tribulação, a angústia, a espada, a nudez, a perseguição. E ele diz, nada, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E ele termina, e para mim terminar aqui, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoração de filhos. E porque seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama a Pai.
para deixar, irmãos, mais comprovado ainda que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Éramos servos, estávamos longe, mas longe de Deus Ele nos deu esta posição de filho. João, o Evangelho de João diz que todo aquele que crê em Deus, Deus Ele concedeu essa posição de filho. E Jesus, ainda não satisfeito com esta posição, Ele disse: ainda vou dar o Espírito, meu Espírito para eles, para que eles possam agora clamar e possam agora adorar igual ao Filho, igual a mim. Do mesmo jeito, ou daquele jeito que Jesus orava, irmãos, daquela maneira que Jesus orou quando estava em terra, que Ele mostrava aos discípulos que estava orando, como é que orava. Uma vez os discípulos perguntaram: Senhor, como é que a gente vai falar com Deus? Ele começa dizendo: Pai nosso. Ele era o filho, né? Mas agora aqui ele estava entregando esse espírito de filho. De modo que este relacionamento que você tem com Deus não é um relacionamento apenas de servo, mas é de filho. É claro que nós somos os servos de Deus, mas nós somos ainda muito mais do que os servos. Jesus, Ele disse: nós somos amigos e filhos de Deus. Não queremos nada mais que isso, irmãos. Eu não quero nada mais que isso. Eu já estou satisfeito com a posição que Deus Ele me deu de filho dele. Nós vamos iniciar o novo ano e tendo a certeza: eu sou filho de Deus. Eu tenho um Pai. E Ele está cuidando de mim. Já foi falado aqui, tanto na palavra como nos louvores. Deus Ele está cuidando da gente. Como Pai, Ele tem todo o cuidado e todo o zelo com o filho. Como Pai, Ele tem todo aquele apreço, aquele olhar atento ao filho. Neste ano que passou, Deus Ele já provou isso para a gente. Vai continuar provando. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, dizendo sempre que nós somos filhos de Deus, que Ele é o nosso Pai, que nós temos alguém que a gente pode contar, falar as nossas coisas a Ele, ter esse relacionamento que nós temos com Ele, servi-lo a Ele como não apenas como servo, como um estranho serve ao seu patrão, mas como um filho se relaciona com o pai. Então Deus Ele está cuidando de você. Deus Ele está cuidando de nós. Deus Ele está cuidando de sua vida, da vida de sua família, do seu futuro, do seu presente. Já está planejando, né? já planejou, né? Não que Ele esteja planejando, porque Ele já planejou, né? Antes do nosso nascimento, tudo já estava planejado, irmãos, por Deus. Antes de você nascer, antes de eu nascer, toda a sua vida já estava planejada por Deus. E quando nós nascemos, é aquilo que Deus Ele falou a Jeremias: Jeremias, eu te escolhi já desde o ventre da tua mãe, eu já tinha algo preparado para ti. As nações, eu te pus, sou profeta das nações. O salmista Davi, ele disse que todas as coisas da vida dele já estavam escritas no livro de Deus e iam se cumprindo dia após dia, quando nenhuma delas existia. Então o dia de amanhã já está escrito por Deus. Agora, irmãos, a minha escolha, a minha decisão, a minha submissão a Deus, a minha servidão ao Senhor Jesus vai ser decisória para que aquilo que Deus escreveu sobre mim aconteça. Aquilo que Deus escreveu, veja, antes da gente nascer já estava tudo escrito. Mas isso não quer dizer que eu e você já estávamos predestinados a isso. Porque nós escolhemos nos submeter aos planos de Deus. Glória a Deus. Nós escolhemos nos submeter aos projetos de Deus. Como se Deus já tivesse um livro escrito da nossa vida, um projeto já escrito, e colocasse à nossa disposição e dissesse: está aqui. Agora a escolha, a decisão é sua. Você tem que escolher se submeter. Mas quando, irmãos, eu escolho isso,
quando a gente escolhe se submeter à vontade, ao plano, a tudo aquilo que já foi escrito por Deus para nós, tudo ocorre da melhor maneira possível. Vai sempre estar a minha escolha, a sua escolha. Próximo ano está a sua escolha, está a minha escolha. Se submeter à vontade de Deus, aos planos que Ele tem. Mas cabe a nós, decidir. Vou me submeter aos planos de Deus. Vou estar debaixo de sua vontade. Vou, mesmo sendo falho e fraco, estar naquilo que Deus Ele quer que eu esteja, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, agindo da maneira que Deus Ele quer que eu haja. O que é que eu vou fazer? Escolha estar com Deus. Anule todas as opções e escolha estar com Deus. Porque Ele já tem planejado, Ele já tem preparado, Ele já tem feito, já está escrito, já está registrado, já está tudo planejado por Deus. Para o próximo ano, para o que vem, até Jesus voltar. Mas está sempre ao nosso alcance, irmãos. Tudo isso, todas essas coisas maravilhosas que Deus tem, está sempre ao nosso alcance. Nós podemos pegá-la, nós podemos agarrá-la, nós podemos segurar os planos e projetos de Deus na nossa mão, como nós podemos soltar também. E era o que Jesus, até Jesus, irmãos, é interessante, quando Jesus veio para a terra, até eles, que era Deus, se submeteu a isso. Lembra, da oração de Jesus lá no Getsemane? Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Jesus estava dizendo, Senhor, se for possível, passe de mim aquilo que o Senhor escreveu desde a eternidade para a minha existência aqui na terra. Mas eu vou me submeter à sua vontade. Às vezes, irmãos, a nossa vontade vai de encontro, com a vontade de Deus. Às vezes, quando a gente projeta ou planeja, às vezes as coisas elas vão de encontro. Os nossos desejos muitas vezes são os contrários de Deus. Mas eu vou me submeter. E é de vontade própria. Jesus fez isso. Ele foi de vontade própria à cruz. Não foi forçado. Ele disse, ele decidiu, eu vou fazer isso. E você decide, eu decido. Nós vamos decidir. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou me submeter ao Senhor, ao plano do Senhor, à risca. Vou cumprir aquilo que Ele quer que eu faça. Vou fazer aquilo que Ele manda. Vou obedecer a Sua palavra. E eu sei que lá na frente eu vou colher o fruto de minha obediência. Eu sei que lá na frente Deus, Ele vai recompensar a minha obediência. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto eu ainda não consigo ver aquilo que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que Deus Ele vai fazer, aquilo que já está planejado pelo Senhor, eu vou continuar obedecendo, vou continuar debaixo da nuvem, eu vou continuar debaixo da coluna de fogo, debaixo da coluna de nuvem. Foi o que o povo fez, Deus Ele disse, sigam a coluna e fiquem debaixo dela. Até o tempo que eu disser. Para onde ela ir, vocês vão. Para onde ela parar, vocês param. Tinha tempo que a coluna, assim que o povo saiu do Egito, a coluna de nuvem ficou 1 mês ali no pé do Sinai. E eles ficaram lá. E só saíram quando a coluna seguiu. Quando eles viam que a coluna parava, ou a de fogo à noite, ou a de nuvem durante o dia, eles paravam também. E é assim, pois, a vida do crente. É simbolizada desta maneira. Aonde a vontade de Deus quer que eu pare, eu paro. Aonde a vontade de Deus quer que eu siga, eu sigo. Mas se eu sair, vai dar errado. Se eles saíssem ali durante o dia, o sol ia estar muito quente para eles, Eles poderiam
acabar morrendo. E se saísse durante a noite, não ia ter a luz, não ia ter o calor, a proteção. Mas enquanto você estiver junto da nuvem, junto da coluna, Deus ele vai estar contigo. Cai maná, aí água jorra da rocha, aí vem exército inimigo e Deus ele dá a vitória. Aí vem os questionamentos, as perguntas, e Deus ele desce e responde, mas tudo isso acontece perto da coluna, tudo isso acontece junto ao Senhor, tudo isso acontece perto da presença e da vontade de Deus. Não caía, irmãos, codorniz, também não caía maná em todo o deserto, era só perto da coluna. Era só perto da presença do Senhor. Era só onde Deus ele dizia aqui. Era só onde Deus ele falava, vai ser deste jeito, neste lugar. E as coisas aconteciam. Amém? Mas tudo acontecia como Deus ele quis. E tudo vai acontecer como Deus ele quer na nossa vida. Estejamos apenas debaixo, amém? Da coluna de nuvem. Vamos ficar de pé.